Oi, gente, bom dia. Eu sou a Bárbara e faço parte da comissão da Semana da Química. E hoje eu e a Maiara iremos mediar a apresentação. Hoje damos início ao penúltimo dia da 50ª Semana da Química, realizando o minicurso de cosmetologia, que será mestrado pela Daniele Camilo Marcato, que é licenciada em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Cursou educação continuada em cosmetologia na AFAR, Associação de Farmácia de Araraquara. É mestre em ciências farmacêuticas no Laboratório de Cosmetologia LACOS, da Unesp, também de Araraquara, atuando na área de pesquisa do desenvolvimento de cosméticos. Atualmente é empreendedora e responsável química na Trelore Cosméticos. Eu queria falar para vocês aproveitarem o minicurso. E não se esqueçam que na parte da tarde a gente vai ter a oficina de álcool em gel às 3 horas. E lembrando também que durante a apresentação a gente vai disponibilizar o link de presença no chat e também na descrição do vídeo. E não se esqueçam de preencher porque ao final vai ter sorteio. E eu queria falar para vocês, qualquer dúvida podem deixar no chat também. E agora eu passo a palavra para a Daniele, que fique à vontade para complementar a apresentação e obrigada pela presença. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer o convite das meninas, do pessoal da Semana da Química. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu vou começar aqui minha apresentação, então. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e análise sensorial. Vai ser uma introdução sobre a análise sensorial. Então, meu nome é Daniele, vocês podem me chamar de Dani. Aqui está o meu Instagram, se alguém quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Eu sou formada em Química, em licenciatura, pela Unesp, e eu estava até perguntando para as meninas, na minha época, e continua sendo assim, não tinha nenhuma matéria relacionada à cosmetologia quando eu estava na graduação. E eu descobri no primeiro ano da faculdade que um químico poderia trabalhar com cosméticos, porque até então eu não tinha essa ideia. E foi assim que eu comecei a ter noção do que eu queria, que eu gostaria muito de trabalhar. Só que por não ter uma formação nessa área na faculdade, eu achei que era muito mais complicado. E quando eu fiz uma iniciação científica no departamento de Química Inorgânica, um doutorando que trabalhava lá, ele me mostrou a possibilidade de fazer algumas coisas na farmácia. E nisso eu descobri os congressos da farmácia e comecei a me inscrever em todos os minicursos de cosmetologia que tinha. Então, quando eu saí da faculdade, eu fiz um curso de educação continuada em cosmetologia, que era dado pelo professor Marcos, e era oferecido pela AFAR. Eu acho que esse curso não existe mais. E disso, eu decidi fazer o mestrado em ciências farmacêuticas com ênfase em cosmetologia. Eu fiz em ciências farmacêuticas porque não tem a opção de você ter o foco direto em cosmetologia, tem que ser desse modo. Então, depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a empreender e atualmente eu sou empreendedora e química responsável na Trelore Cosméticos. Convido vocês a conhecerem o nosso trabalho também. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre os cosméticos, né? Aqui no Brasil, quem define o que é um cosmético é a Anvisa. E para a Anvisa, é essa definição gigante aqui. E, basicamente, um cosmético ele é um produto que vai limpar, perfumar, alterar a aparência ou corrigir os odores corporais ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, o cosmético, ele
vai melhorar a aparência e não modificar a aparência. E quando nós falamos de um cosmético, aqui é uma estrutura da pele, nós falamos de um produto que vai ser utilizado no local. Então, nós não queremos que ele chegue na corrente sanguínea, nós queremos que ele permeie pelas camadas da pele, pelas primeiras camadas da pele, mas que ele não chegue na corrente sanguínea. Quando se quer que chegue na corrente sanguínea, nós falamos de absorção, e isso seria para o caso de medicamentos. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando pelo chat do YouTube que eu tô vendo, tá bom? Bom, e o que é certo falar? Cosméticos, cosmecêuticos, neurocosméticos. Alguém tem ideia do que é certo? Então, para a Anvisa, não existe essas denominações aqui. Para a Anvisa, existem dois tipos. Os cosméticos que são grau 1 e os cosméticos grau 2. E qual que é a diferença entre eles? Os cosméticos grau 1, eles não têm uma finalidade específica. Então, eles são cosméticos mais simples. Os cosméticos grau 2, eles já têm uma finalidade específica. Por exemplo, o que seria um cosmético grau 1? Um batom, o dentifrício, que é a famosa pasta de dente, um esmalte. Muita gente não sabe que a pasta de dente é um cosmético, mas sim, ela é um cosmético. Porque ela tem a função de limpar. Já os cosméticos grau 2, um exemplo são os alisantes para cabelo, os clareadores para a pele, os fotoprotetores. Então, são cosméticos que têm uma finalidade específica. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês. Cosmético grau 1, batom. Cosmético grau 2, batom com fotoproteção. Cosmético grau 1, shampoo. Cosmético grau 2, shampoo com finalidade anti-caspa. Tratamento da caspa, por exemplo. Cosmético grau 1, base. Cosmético grau 2, base com fotoprotetor. Deu para entender? E falando de Anvisa, é muito importante deixar claro aqui que a Anvisa é muito criteriosa com a questão dos cosméticos. E tem uma série de legislações que vocês encontram todas no portal deles, explicando cada coisa, e eles são muito criteriosos. E para não virar bagunça, os cosméticos, nós temos um sistema chamado INCI, ou INCI, tanto faz a forma de chamar. O que é esse sistema? Sabe quando vocês olham no rótulo de um cosmético e não está em português a composição? É para isso, é para padronizar. Então, esse sistema é uma nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos. E, como eu disse, a função é evitar conflitos e simplificar. Isso facilita tanto na pesquisa de novas substâncias, não, mas, por exemplo, eu quero pesquisar sobre um determinado ativo, tá padronizado para todo mundo e não tem problema de ficar confuso. E nesse sistema tem mais de 12 mil ingredientes. E vou falar aqui um pouquinho para vocês como que se encaixa o mercado brasileiro em relação ao mundo. O Brasil, ele ocupa o 4º lugar do maior mercado, entre os maiores mercados de cosmético, de consumo de cosméticos no mundo. Ele só fica atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. E dentro do mundo, o Brasil é o 2º maior mercado de fragrâncias e produtos masculinos, o 3º maior de produtos de beleza e cuidados pessoais, e o 4º maior de produtos para o cabelo. Antes da gente entrar no tipo de formulações, eu estava falando da Anvisa, então, para você ter um cosmético regulamentado pela Anvisa, tem uma série de legislações, e dentro dessas legislações tem quantidades permitidas. Então, o que é permitido pela Anvisa não faz mal,
porque é embasado em conteúdo científico. Por exemplo, a gente já viu o que aconteceu com o formaldeído. O formaldeído não pode ser utilizado em alisantes, então ele é proibido pela Anvisa. Tá? Então, vamos aos tipos de formulações. Nós temos o géis, que esse ano todo mundo está usando bastante, né? O álcool em gel. Nós temos as espumas líquidas. Eu não sei se alguém já utilizou, mas é uma experiência interessante também. Nós temos o aerossol líquido. Nós temos as suspensões, por exemplo, o esmalte. Nós temos os sóis, por exemplo, o batom. E nós temos as soluções micelares, que também estão cada vez mais presentes no nosso mercado. E por último que eu trouxe aqui, nós temos as emulsões, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, o que são as emulsões? Antes da gente falar sobre isso, alguém tem ideia o que os cosméticos têm em comum? O que eles têm em comum é que todos eles, grande parte deles, são colóides. E o que é um colóide? É uma mistura heterogênea com pelo menos duas fases diferentes, em que uma fase está dispersa na outra e que possui pelo menos uma dimensão na escala de 1 a 1000 nanômetros, que é a escala coloidal. E o que são as emulsões? As emulsões, elas são sistemas que são constituídos, bifásicos, que são constituídos por dois líquidos immiscíveis. E essa formação é um sistema disperso, constituído por uma fase dispersa, interna ou descontínua, que é os dois nomes que a gente pode dar, ou uma fase dispersante, também chamada de externa ou contínua. E as emulsões, elas possuem o mínimo de estabilidade. E falando um pouquinho mais sobre as emulsões, elas são uma das formas cosméticas mais antigas no nosso setor. E permitem a variedade de uma grande variedade de formulações. E também diferentes sensoriais, que a gente vai falar mais para o final da aula. E a primeira emulsão criada foi o cold cream. Ele foi criado pelo físico grego Galeno em 150 depois de Cristo. E essa pessoa, ela descobriu que o envelhecimento da pele, ele estava relacionado à perda de água também. Então, ele incorporou água a gorduras fundidas. E foi um passo significativo no desenvolvimento de emulsões. Então, ele pegou, misturou água e gordura e teve um processo ali e ele formou uma emulsão denominada cold cream. E aqui eu trouxe para vocês, que eu encontrei, a formulação do primeiro cold cream. Então, ele tinha cera de abelhas, cerca de 12%, óleo de amêndoas doces, 56%, espermacete. O que é o espermacete? Espermacete era uma substância retirada da cabeça das baleias. Já faz muito tempo que isso não é utilizado mais, mas na antiguidade isso foi muito utilizado. Então, tinha 12,5%, borato de sódio, 0,5%, água de rosa, 5%, e água destilada, 14%. E por que as emulsões possuem baixa estabilidade? Alguém tem alguma ideia? Por conta da tensão superficial.
E o que é a tensão superficial? Ela é a tendência das moléculas da superfície serem puxadas para o interior do líquido. Então, as moléculas não querem ficar na superfície, elas querem ficar mais aglomeradas para dentro. E para a gente contornar esse problema da tensão superficial, a gente precisa aumentar a área superficial. E para isso, a gente precisa de energia. E isso pode ser obtido por um fator mecânico, como agitação. Ou por substâncias que façam esse papel, que no caso são os surfactantes. Os surfactantes, eles possuem grupos que são hidrofílicos e hidrofóbicos na mesma estrutura. Então, um grupo é hidrofílico e o outro é hidrofóbico. E qual que é a classificação das emulsões? Então, a primeira classificação é o tipo de emulsão. Então, nós temos água e uma fase que seria água e a outra fase que seria óleo ou outra substância lipossolúvel. E essa classificação se baseia na fase dispersa ou interna. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma emulsão no microscópio. Vocês conseguem ver essas bolinhas aqui. Dentro dessas bolinhas é a fase dispersa, ao redor é o surfactante e o restante é a fase dispersante. Então, vamos lá para o tipo de emulsão. Se a minha fase dispersa for óleo, eu vou ter uma emulsão que é óleo em água. Então, quando eu tiver a fase dispersa que for óleo, essa emulsão vai ser óleo em água e a fase dispersante vai ser água. Agora, se a minha fase dispersa for água, eu vou ter uma emulsão água em óleo. Nossas emulsões, a maioria delas que nós temos no mercado, são todas óleo em água. A grande maioria delas. E alguém tem alguma ideia de como se determina? O que determina se é água em óleo ou óleo em água? É o surfactante, mas a gente vai falar isso mais para frente. E como que a gente pode determinar qual que é o tipo de emulsão? Uma das formas é o ensaio da diluição. Então, se eu pegar minha emulsão e adicionar um líquido, se ela continuar estável, esse líquido é a fase externa ou dispersante. Por exemplo, se eu pegar um hidratante e colocar água nele, e ele continuar estável, essa é a minha fase externa. Também temos o ensaio da condutibilidade elétrica. Então, se a gente pegar um circuito com uma lâmpada e colocar as duas extremidades desse circuito, mergulhar na emulsão, se essa lâmpada acender, quer dizer que eu tenho uma emulsão óleo em água. Então, a minha fase externa é água. E também temos o ensaio com corantes. Se a gente pegar um corante que é hidrossolúvel, colocar ele numa emulsão e ele corar, pôr ele na emulsão e se a emulsão ficar totalmente uniforme, a cor ficar homogênea, a gente tem uma emulsão óleo em água. Então, a minha fase dispersante é água. Se eu colocar esse corante, um corante lipossolúvel numa emulsão e a cor ficar homogênea, o contrário é verdadeiro. Então, eu tenho uma emulsão água em óleo. A minha fase externa vai ser óleo. Tá dando para entender, pessoal? Alguma dúvida? E a gente também pode classificar o tipo de emulsão de acordo com a consistência. Por exemplo, os cremes. São emulsões que têm alta viscosidade, de 5.000 a 20.000 centipoise, ou mais. O centipoise ele é a mesma coisa que milipascal por segundo.
Agora, nós também podemos ter as soluções cremosas, que são emulsões de média viscosidade. E a viscosidade varia de 2.000 a 5.000 centipois. Nós também temos os leites, que são emulsões com baixa viscosidade. E a viscosidade varia de 1.000 a 2.000 centipois. Então, quando a gente tem uma emulsão que a gente vê que ela é bem consistente, para quem não sabe o que é viscosidade, basicamente é a consistência. Então, quando a gente tem uma emulsão que ela é muito consistente, ela é um creme. Quando a gente tem uma emulsão que ela é menos consistente do que aquele outro creme, ela é uma loção cremosa. E quando a gente tem uma emulsão que ela é bem fluida, ela é um leite. Acredito que vocês já devem ter visto algum tipo desses pelo mercado de cosméticos. Tem uma outra definição também que a gente pode utilizar, que é quanto ao caráter oleoso. Essa classificação ela é muito simplista, devido ao fato de que cada vez mais a gente tem tecnologias no setor cosmético e uma emulsão ela pode ter um alto caráter oleoso e ter um sensorial diferente. Então, devido à tecnologia, essa classificação fica um pouco simplista, mas ela pode ajudar a gente em alguns momentos. Então, vamos lá. As emulsões pesadas, elas possuem alto conteúdo oleoso. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do creme Nivea, da latinha. Vocês já devem ter ouvido alguém falar que ele parece ser pesado. Então, é uma emulsão pesada, como se ela tivesse um alto caráter oleoso. As emulsões médias, elas têm um médio conteúdo oleoso. Já as emulsões leves, elas têm um baixo conteúdo oleoso. Então, basicamente é isso. Essa classificação é bem simplista, mas para quem está iniciando na área, ela pode ajudar bastante a gente entender algumas coisas. Também podemos classificar de acordo com a aplicabilidade. Então, pode ser em função da área do corpo, por exemplo, um produto para o rosto, uma emulsão para as mãos, uma emulsão para o corpo, uma emulsão para os pés, essas coisas. E também podemos classificar em função do tipo de pele. Por exemplo, uma emulsão para uma pele oleosa, uma emulsão para uma pele seca, uma emulsão para uma pele mista, essas classificações. Se vocês tiverem com alguma dúvida, mandem aqui que eu explico de novo, tá? E a gente também pode classificar de acordo com a natureza química do surfactante. Então, a gente pode ter emulsões iônicas e emulsões não iônicas. E também podemos classificar em questão de propriedades e finalidades. Essa classificação também é um pouco subjetiva, mas às vezes pode ajudar. Por exemplo, emulsões bronzeadoras, cremes de limpeza, entre outros. Então, a gente classifica a emulsão de acordo com a finalidade que ela vai ter. Bom, e agora a gente vai entrar um pouquinho no preparo das emulsões. Alguém aqui já já teve experiência com formulação de cosmético em algum outro mini curso ou alguma coisa assim? Bom, a Júlia perguntou aqui, ó, qual a classe de matéria-prima define se a emulsão será de toque seco ou anti-oleosidade ou não? A gente vai falar mais para frente, mas só para te adiantar, pode ser pode ser várias classes. Depende da característica da matéria-prima, mas pode ser um modificador do sensorial da emulsão. Uma delas é essa. Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Bom, então aqui vamos falar do preparo das emulsões. Eu vou montar aqui com vocês, mais ou menos, como seria uma formulação de uma emulsão para a gente ir conversando. Então, vamos falar da matéria-prima mais utilizada nas emulsões, que é a água.
A água, a porcentagem de água pode variar de 5 a 90%. Então, dá para perceber que ela pode ter uma quantidade bem grande ali dentro daquela emoção, né? Então, a água é uma das fases mais presentes nas emoções. Como eu disse, muitas vezes ela é a fase dispersante ou externa. Ela é muito utilizada. Ela pode ser o componente em maior quantidade dentro da emoção, mas não pode ser qualquer água. Essa água ela tem que estar isenta de contaminantes. Então, os contaminantes, eles podem ser eliminados por destilação, deionização ou osmose reversa. Eu vi aqui que teve um monte de gente que falou que nunca teve contato, né, com a formulação. Se a gente não tivesse vivendo nesse momento, a gente poderia fazer uma prática. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente está meio impossibilitado. Quem sabe no futuro a gente monta uma prática e daí vocês participam. Bom, então a água, como eu disse, ela é uma das fases mais presentes e ela tem que estar isenta de contaminantes. Então eu não posso preparar uma emulsão com qualquer água, muito menos da torneira, por exemplo. A segunda classe de matérias-primas que a gente vai falar aqui são as substâncias graxas. Elas podem constituir a emulsão de 0,1 a 90%. Essas faixas aqui são para a gente ter uma noção de quanto que vai estar dentro da emulsão, tá, pessoal? As substâncias graxas, elas dão características específicas ao produto. E elas podem ser classificadas de acordo com a origem. Elas podem ser de origem mineral, vegetal e animal. Quando a gente fala em origem animal, às vezes soa muito estranho, porque, afinal de contas, nós não queremos usar nada que venha de animais. Por exemplo, o espermacete de baleia. A gente não usa mais e nem queremos usar, não é mesmo? Mais uma coisa que é de origem animal, que é muito utilizada em cosméticos, são as ceras de abelha. E muita gente não tem, acha que não sabe que isso se encaixa como de origem animal. Deixa eu só ver aqui um pouquinho o chat. Tá, tudo bem. Então, dentro das substâncias graxas, nós vamos ter duas classificações. Uma delas são os agentes de consistência. Como o próprio nome diz, eles vão dar consistência ao produto e aumentar a viscosidade. E esses agentes de consistência, eles podem ser ácidos graxos. Um exemplo é o ácido esteárico. Eu trouxe aqui para vocês o nickname dele, que é Stearic Acid. Que ele possui essa estrutura aqui. Outro exemplo são os álcools graxos. E que eles são cadeias carbônicas que têm de 16 a 22 carbonos. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que seria, por exemplo, o álcool cetílico. Ou cetil, que é o nickname dele é cetilálcool. Que é essa estrutura aqui. Dá para ver, né? A quantidade de carbonos que tem na cadeia aqui. Outra substância que pode ser um agente de consistência são as ceras. Como eu disse, a cera de abelha, que é chamada também de cera alba, e ela é muito utilizada principalmente no mercado de maquiagens, em batons e produtos sólidos. Tem caído muito em desuso, principalmente com os produtos veganos crescendo. Com os produtos veganos crescendo, então ela tem sido cada vez mais substituída. Outra cera que também pode ser utilizada é a cera de carnaúba. Eu vejo muita substituição da cera de abelha pela cera de carnaúba. E essa cera, ela é proveniente de uma árvore. E o nickname dela é Copernicea cerifera cera. Às vezes os nicknames são muito confusos, mas eles são essenciais para a gente saber qual que é a matéria-prima que a gente está lidando. E é muito importante ressaltar aqui, que eu falei que aqui atrás, que a gente estava falando uma faixa de aplicação, né?
O que vai determinar essa faixa de aplicação? Muitas vezes, na verdade, sempre que você vai comprar uma matéria-prima, você tem que ver com o seu fornecedor o laudo técnico. Muitas vezes, nesse laudo técnico, está escrito ali a quantidade que você pode usar de determinada substância. Vamos supor que aquela matéria-prima eu possa usar de 1% a 10%. Essas coisas, deu para entender? E dentro das substâncias graxas, nós temos os emolientes. Ó, gente, só vou interromper aqui um pouquinho, que eu vi uma pergunta aqui no chat. O Bruno perguntou, cosméticos também são testados em animais? Não. Desde 2014 é proibido testes em animais. E não tem a necessidade de cosmético ser testado em animais. Quando que seria necessário testar em animais? Quando tem substâncias novas. Mas isso não acontece mais. Então, testar em animal hoje, não testar em animal hoje, não é nenhuma novidade. Na verdade, quando eu vejo muita gente perguntando nas marcas, vocês testam em animais? Não pode. Então, é muito difícil você encontrar uma marca que teste em animais hoje em dia, tá bom? Só se em algum outro país que eu desconheça determinada marca teste, mas todas as marcas nacionais não testam. A gente não vai entrar nesse assunto aqui nesse mini curso, porque senão ficaria muito extenso. Mas existem uma série de testes que podem ser feitos em seres humanos mesmo, que nós chamamos de testes de eficácia e segurança. Por exemplo, dermatologicamente testado é feito em seres humanos. Como é que funciona? As empresas que fazem isso, elas recrutam voluntários e eles vão lá e testam. Muitas vezes, esses voluntários podem receber um valor simbólico por isso, ou não. Isso depende muito da empresa. Então, os testes são feitos em seres humanos. Eu não entendi a pergunta de uma pessoa aqui. E como tem os cosméticos veganos? Eu não entendi. Você pode perguntar de novo? Vamos falar sobre os emolientes agora, que são uma classe de substâncias graxas. Eles vão ajudar na espalhabilidade, ou seja, eles também vão ajudar a deixar suave e macia a pele. O que seria essa espalhabilidade? É a capacidade do cosmético espalhar. Quando você passa um cosmético, você consegue perceber que ele está espalhando bem. Ah, entendi agora a pergunta dela. Os cosméticos veganos, eles não têm nenhuma matéria-prima de origem animal. Como a Giovana explicou aqui. Então, por exemplo, um cosmético vegano, em vez de ele utilizar cera de abelha, ele utilizaria cera de carnaúba. É importante eu ressaltar aqui para vocês que a cera de abelha é um dos componentes que são utilizados de origem animal, porque são muito poucos, tá? Então, quando é cosmético vegano, ele não vai ter nada de origem animal. Então, voltando aqui, esses emolientes, eles podem ser hidrocarbonetos, por exemplo, o óleo mineral, que o nickname dele é paraffino líquido. O óleo mineral, ele é uma substância bem utilizada nos cosméticos, tem muito estudo por trás. Nós temos também os óleos vegetais, por exemplo, o óleo de abacate, que o nickname dele é esse aqui. Temos os silicones, por exemplo, o ciclometicone. E aqui está o nickname dele. E agora, ainda falando do preparo das emulsões, nós vamos falar sobre os surfactantes, que vocês já devem ter percebido ao longo desses slides que eu fui passando, que eles são substâncias muito importantes para os cosméticos. Eu acho que eu já falei deles várias vezes aqui. E a concentração deles, por exemplo, pode variar de 1 a 5%, aproximadamente. Como eu disse, tudo depende da matéria-prima. Então, é sempre importante a gente buscar a literatura daquela matéria-prima, seja direto com o fornecedor, que ele vai emitir um laudo, ou você pode também
consultar a literatura e ver qual que é a dosagem que pode ser utilizada. Então, vamos falar dos surfactantes. Como eu disse, eles têm uma parte que é hidrofílica e uma outra parte que é hidrofóbica. Então, o que são esses surfactantes? Eles são moléculas anfifílicas, por isso que eles têm essas duas partes. E o que eles conseguem fazer? Eles conseguem se absorver nas interfaces da molécula. Então, eles vão ajudar a ligar a parte polar, a parte lipofílica e a parte hidrofílica. Quando ele se adiciona nas interfaces, ele reduz a tensão superficial. Eles também fazem o fenômeno de autoassociação, formando as micelas, que é uma representação aqui. É uma coisa importante de falar das emulsões. No preparo da emulsão, nós vamos ter duas fases immiscíveis, uma fase oleosa e uma fase aquosa. Quando a gente juntar elas, se a gente colocar agitação, vai formar alguma coisa. Vocês vão conseguir ver que formou alguma coisa ali. Só que se a gente não coloca o surfactante, essa estabilidade é mínima, como eu disse no começo. Então, o que quer dizer essa estabilidade mínima? Essa emulsão, ela não vai ficar estável por muito tempo. Em breve, você vai ver de novo separando a fase aquosa e a fase oleosa. Quando você coloca o surfactante, ele dá uma estabilidade, porque ele reduz a tensão superficial e ele faz essas moléculas se ligarem melhor e forma a emulsão mais estável. E lembra que eu falei para vocês sobre a emulsão óleo em água e água em óleo? O que vai determinar o que vai ser? É o surfactante. E uma das coisas que pode determinar é o chamado EHL, equilíbrio hidrofílico lipofílico. Essa teoria foi proposta por Griffin, mas ela pode apresentar algumas falhas, então eu não vou me aprofundar nela. Mas, basicamente, ela mede qual que é a atração ou repulsão da água. No geral, surfactantes que tenham esse EHL menor que 8, por exemplo, podem formar emulsões de um tipo e maior que o outro podem formar emulsões de outro tipo. Então, se você quer fazer uma emulsão que seja óleo em água, por exemplo, você tem que estudar o seu surfactante para ver se ele vai fazer isso. E também pode depender da solubilidade em água ou óleo, mas isso também tem que ser avaliado. Deixa eu ver aqui. Por quais razões se utilizam mais emulsões óleo em água? Penso que poderia ser o alto grau de oleosidade. Não, na verdade, não. Na verdade, a água vai estar na fase externa. Na verdade, ser óleo em água ou água em óleo não tem nada a ver com oleosidade. Tem a ver mesmo com a organização das moléculas ali. A gente utiliza mais água em óleo é mais fácil de trabalhar, conseguir essas emulsões. E o sensorial delas também, muitas vezes, fica mais gostosinho, assim, fica mais adequado. Bom, então, se eu quiser ter uma emulsão água em óleo ou óleo em água, eu tenho que ver o meu surfactante aqui, estudar o surfactante que eu vou utilizar. Tá dando para entender, pessoal? Alguma dúvida? E os surfactantes, eles são divididos em 4. Nós vamos começar falando sobre os aniônicos. O que são os surfactantes aniônicos? São aqueles que possuem a carga negativa. Por exemplo, o lauril sulfato de sódio. Sódio lauril sulfate. Que é essa estrutura aqui. Então, ele possui uma carga negativa. Os aniônicos são amplamente utilizados nos cosméticos. Muitas vezes eles são os mais utilizados. Inclusive, os aniônicos, eles têm uma alta capacidade de limpeza. Não no caso das emulsões, no caso de outros cosméticos. Por exemplo, o outro componente outro surfactante aniônico é o lauril éter sulfato de sódio,
que é muito utilizado nos shampoos e que ele tem uma alta capacidade de limpeza. Tanto que vocês veem hoje no mercado shampoos que são ditos sem sulfato, que eu não gosto dessa nomeação porque eu acho bem limitante, mas esses shampoos, quando falam que eles não têm sulfato, muitas vezes eles não têm lauril éter sulfato de sódio. Então ele vai ter nessa composição um tensoativo que ele remova menos gordura. Que o lauril, por exemplo, o tensoativo aniônico, que é o lauril éter sulfato de sódio, ele pode remover muita gordura e isso pode tirar o que muitas vezes para cabelos com estruturas diferentes pode remover mais gordura do que o necessário. Então, um exemplo dos aniônicos em outro tipo de formulação é o lauril éter sulfato de sódio. Nós também temos os surfactantes catiônicos. E qual que é a diferença? Eles possuem carga positiva. Aqui eu trouxe um exemplo, que é o cloreto de cetilmetilamônio, e ele é um tensoativo catiônico, muito utilizado em condicionadores, por exemplo. Nós temos os não iônicos, que eles não apresentam carga. Então, um exemplo, o álcool ceto-estearílico etoxilado, cetearativite. Uma coisa interessante é que as substâncias graxas, alguns agentes de consistência, podem ser tensoativos dependendo da concentração e em alguns tipos de formulação. Então, vocês podem encontrar essa propriedade também dentro das substâncias graxas. E nós temos também os surfactantes ziteriônicos, que eles possuem tanto uma carga positiva quanto uma carga negativa. Por exemplo, a cocoamidopropilbetaína, que é essa estrutura aqui. Ela é um surfactante muito utilizado em shampoos em cosméticos, por exemplo, que não tem sulfato. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deu para entender? E eu falei dos surfactantes, né? Mas muitas vezes eles podem ter outros nomes no setor cosmético, como tensoativos, emulsionantes. Então, eu gosto mais da denominação surfactante, mas também pode ser conhecidos como tensoativos. Bom, então a gente falou aqui da água, das substâncias graxas, dos surfactantes, e agora a gente vai falar dos umectantes, que a concentração pode variar de 2 a 15%. Ó, gente, eu vou ver uma pergunta aqui do chat. A Letícia disse, esses shampoos sem sulfatos limpam tão bem quanto os normais? Quando eu uso, às vezes sinto que não limpou direito. Não sei se porque não faz muita espuma e passa a impressão de não limpar. Ó, eles vão limpar menos. Por quê? O objetivo deles é justamente remover menos gordura. Algumas estruturas, não é a minha área, mas eu sei um pouco disso. Algumas estruturas de cabelo precisam ficar com uma quantidade de gordura maior do que outras. Então acontece isso. Esses shampoos, eles vão remover a sujeira, mas não, por exemplo, quanto um shampoo que tenha lauril éter sulfato de sódio, por exemplo. Mas também não quer dizer que um shampoo que tenha menos lauril éter sulfato de sódio não possa ter a mesma função de limpar menos, sabe? Então, é por isso que você fica com essa sensação. E, que nem você falou da espuma, eles fazem menos espuma mesmo, porque é uma característica deles, e espuma não está relacionada com limpeza, né? Muita gente acha que, culturalmente, a gente tem essa questão de achar que tem que fazer muita espuma para limpar. Não precisa. Então, você tem essa sensação de que não limpa tanto justamente por isso, porque ele é um shampoo que ele vai realmente remover menos do que um outro shampoo, tá bom? Deu para entender? Ó, a Andy perguntou aqui, no que a carga influencia nos cosméticos?
depende do tipo de cosmético que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de novo nos produtos de limpeza do corpo, que fica mais fácil. Um surfactante aniônico, ele tem alta capacidade de remover impurezas, então ele vai ter uma alta capacidade de detergência, ele vai limpar melhor. Ele não vai depositar no meu cabelo, entendeu? Ele vai ajudar aquela sujeira a ir embora, porque ele é aniônico, então ele vai se ligar com a água e vai ajudar ela a ir embora. Já um condicionador, por exemplo, eu quero que ele fique aqui no meu cabelo. Então, nos condicionadores são utilizados surfactantes catiônicos, porque eles têm a capacidade de se depositar no fio. Deu para entender? Então, é nisso que pode influenciar a carga. Bom, voltando aqui, vamos falar dos umectantes. E o que são os umectantes? Eles são substâncias que vão ajudar a reter a água na emulsão. Eles ajudam a manter a umidade da pele. Então, eles vão ajudar a reter água tanto na emulsão quanto na pele. Eles não vão hidratar, eles vão ajudar a água a ficar na sua pele. Não vai deixar perder água. E um exemplo clássico dos umectantes é a glicerina, que o nickname dela é Glycerin, e tem essa estrutura aqui. Glicerina, acho que todo mundo conhece, alguém já deve ter tido contato com a glicerina alguma vez na vida, e ela é muito utilizada nos cosméticos. Nós também temos os espessantes hidrofílicos, que a concentração deles pode variar de 0,001 a 0,7%. E o que esses espessantes vão fazer? Como o próprio nome diz, eles vão espessar. Então, eles vão ajudar a aumentar a viscosidade dessa emulsão. E quando eles entram? Quando eu não quero aumentar a quantidade do meu agente de consistência, por exemplo. Eu quero utilizar aquela quantidade do meu álcool graxo, por exemplo, e eu quero que a emulsão fique mais viscosa sem utilizar mais dele. Então, vamos para alguns dos exemplos. Nós temos as gomas vegetais, por exemplo, a goma xantana. Nós temos derivados de celulose e nós temos os polímeros sintéticos. Esse ano, com tudo que a gente está vivendo, teve um aumento muito grande na busca por álcool em gel. E o que acontece no álcool em gel? É utilizado, muitas vezes, um polímero sintético chamado Carbopol, ou Carbomer, que é o nickname dele. E esse espessante, então, se alguém já viu, aliás, vocês vão ver hoje à tarde, né, sobre álcool em gel, muitas vezes é utilizado o Carbopol. Com a necessidade de você produzir muito mais álcool em gel, deu uma desfalcada no mercado de Carbopol e foram utilizadas outras substâncias para espessar, assim, dentro das indústrias. Não coisas caseiras, né, que o pessoal estava ensinando que não é legal. Então, o Carbopol, ele é muito utilizado nesse ramo, e um dos exemplos mais clássicos de utilização dele é no álcool em gel. Então, o álcool em gel pode ter Carbopol. E vamos falar também dos conservantes. E a concentração deles pode variar também, de 0,001 a 0,7. O que acontece com os conservantes? Muita polêmica por trás deles, achando que formulações sem conservantes são melhores e que isso é melhor. Mas não é bem assim, né? Os conservantes, eles são indispensáveis. Vamos pensar comigo. Vamos pensar comigo. A gente tem uma emulsão que ela tem água. Grande parte dela é água. Todo mundo sabe que a água é uma das formas de proliferação que os micro-organismos mais gostam. Se a gente não tiver conservante,
a gente vai ter problema, não só na formulação, como o consumidor que está usando. Então, os conservantes, eles podem ser antimicrobianos, antioxidantes ou também sequestrantes. Ó, tem uma pergunta aqui. Como escolher entre os espessantes? E caso forme, qual a técnica para verificar grumos? Como escolher espessante depende do que você vai trabalhar. O mais aconselhado é você olhar a literatura daquele espessante e ver se ele se encaixa naquilo que você quer fazer. Agora, quanto aos grumos, eu não sei te responder. Muitas vezes, alguns espessantes, por exemplo, o Carbopol, você precisa deixar ele hidratar ao invés de colocar ele diretamente na formulação, porque senão ele forma os grumos. A goma xantana, por exemplo, se você não hidrata ela em glicerina, ela forma grumos. Então, tem técnicas para não formar esses grumos e elas devem ser seguidas. Por isso que a gente fala, né, cosmético tem que ter muito estudo por trás, não é só simplesmente colocar as coisas ali e mexer. Tem que estudar cada matéria-prima, ver se está adequado, ver se o procedimento que você está tentando fazer está adequado. Deu para entender? E vamos falar agora da fragrância. Só para falar, gente, o conservante, vocês viram que a concentração é sempre bem baixa, né? Agora vamos falar das fragrâncias. Também não vai numa concentração muito elevada. De 0,1 a 1% já é bastante coisa. Então, o que são as fragrâncias? Elas são composições complexas. Quando eu falo uma composição complexa, eu quero dizer o seguinte. As fragrâncias, elas são... Se nós temos que pensar em cada ingrediente por trás do cosmético, a fragrância tem isso também. Tanto que, assim, as fragrâncias são produzidas por empresas que geralmente trabalham só com isso. E as fragrâncias, elas podem interferir na estabilidade da emoção. Às vezes você tem uma emoção toda bonitinha ali, ela pode atrapalhar, porque ela é uma composição muito complexa. Dentro da casa de fragrâncias, que a gente chama, que são as pessoas que vendem, né, que fornecem as fragrâncias pra gente, tem uma quantidade mínima que pode ter de cada componente ali dentro. Então, tem que verificar diretamente com o fornecedor para ver se não é alergênico, porque as fragrâncias, elas podem ser alergênicas, por isso que existem produtos hipoalergênicos, e também elas têm que ser elas têm que ter uma regulamentação por trás delas, para elas não serem tóxicas para o consumidor. Então, por exemplo, práticas de como misturar fragrâncias não podem ser feitas, porque você pode estar colocando em risco o consumidor. Então, você tem que ir diretamente no seu fornecedor e pedir exatamente o que você quer. E a gente brinca que as fragrâncias são guardadas a 7 chaves, porque os fornecedores, eles fornecem o laudo técnico, mas com as quantidades e tudo, mas você nunca vai saber como foi feita aquela fragrância. Está tudo regulamentado, é claro, mas é um processo bem sigiloso, né? Vamos dizer assim. Ó, tem uma pergunta aqui da Beatriz. Eu tenho uma dúvida em relação à durabilidade dos cosméticos. Produtos nacionais têm data de validade, mas alguns importados não têm. Por que essa diferença? É regulamentação da Anvisa? Os produtos nacionais... sim, respondendo a sua pergunta, é uma regulamentação da Anvisa. Os produtos nacionais, você tem que colocar a data de validade. Já os internacionais, não é que eles não tenham data de validade. Eles têm aquela embalagenzinha, que é um potinho que tem os meses e é meio abertinho, né? Que nós chamamos de PAO, que é Period After Open. Então, o que significa? Aqui no Brasil, se você comprar, por exemplo, eu vou usar minha propaganda aqui. Se você comprar meu hidratante, aqui vai ter a validade dele. Você vai poder, ele vai eu afirmo para você que ele vai estar estável até essa data que está aqui. Agora, se eu compro um produto internacional, a partir do momento que eu abrir ele, eu tenho que olhar o que está naquela embalagenzinha. Se tiver 3 meses, eu tenho que usar ele no máximo 3 meses. Então, não é que eles não têm validade. É que é uma validade diferente. Ó, o João perguntou aqui. Produtos com conservantes é mais seguros do que aqueles que não têm? Sim.
sem dúvidas, os conservantes nos produtos deixam os cosméticos mais seguros e não o inverso. Porque o conservante ali, ele vai proteger a sua formulação de não ter nenhum micro-organismo. E esse micro-organismo não é ruim só para a formulação. Vamos supor que e por mais, gente, que a indústria tenha todo um protocolo de o cosmético é feito de uma forma toda adequada, sem contaminação, muitas vezes a contaminação pode estar no próprio uso. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, ó, creme Nivea. Ele é um produto que você vai passar o dedo dentro. Se você não... Primeiro, que você pode passar o dedo porque ele tem conservante e ele aguenta, só que sua mão tem que estar limpa. Agora, pensou se não tivesse conservante, toda vez você passa a mão aqui, se você contamina, e de repente depois você se contamina. Tem tudo isso, sabe? Então, o conservante é necessário. E vocês viram que a quantidade do conservante é bem baixa. Então, deu para entender das fragrâncias? Elas podem interferir muito na estabilidade. É uma coisa que a maioria gosta, mas muitas vezes ela pode ser um pouco mais difícil no desenvolvimento de uma formulação. E nós temos também os corretivos de pH, que também são utilizados em concentrações bem baixas. Bom, e por que ajustar o pH? Ao contrário do que muita gente pensa, o pH da pele ele pode variar de 4,6 a 5,8. Então, o pH da pele ele é levemente ácido. Então, às vezes, é necessário você ajustar o seu cosmético para ele não interferir nesse pH da pele, tá? Para ele estar mais próximo disso. Muita gente acha que o certo é ficar perto do neutro e não. O ideal é ficar mais na faixa da pele. A Thais perguntou, os distribuidores são os mesmos que testam aromas em indústria de perfumaria? Sim, nossos fornecedores de fragrância são os mesmos que vão para a indústria de perfumaria também. Claro que assim, você chega como que funciona o processo de escolha de uma fragrância? Você manda para a empresa, eu quero um projeto que tenha uma fragrância suave, fresca, por exemplo. Eles vão te mandar as amostras, você testa na sua formulação, e eles te mandam um laudo técnico com todas as quantidades ali certinhas. O que eu disse que não pode misturar é porque você pode interferir no laudo deles, como misturar qualquer outro cosmético também, e isso pode dar problema. Bom, e aqui eu não coloquei naquela formulinha lá, mas a gente vai falar dos ativos. O que são os ativos? Eles são substâncias a mais que você pode adicionar na sua formulação, muitas vezes para finalidades mais específicas. Por exemplo, vitaminas, vitamina E, vitamina C, colágeno, extratos vegetais. Muitos cosméticos utilizam extratos vegetais em suas formulações. E esses extratos costumam ter propriedades bem interessantes. Para você saber disso, você tem que estudar cada matéria-prima para você saber se ela vai agregar o que você quer. Nós também temos proteínas vegetais. E um último exemplo aqui, o ácido hialurônico, que cada vez mais vocês veem sendo usado e é um ativo. Bom, e aqui no preparo das emulsões, eu trouxe para vocês uma formulação de emulsão. E a gente vai discutir em cima dela cada coisa aqui. Ó, a Gabi perguntou aqui. Existe cosmético sem conservante? Não é inviável produzir um cosmético sem conservante? A durabilidade não cairia absurdamente? Sim. Não existe pessoas que fazem cosméticos ditos sem conservantes. Mas é o que você falou aqui. É inviável, porque você vai ter uma durabilidade menor e você pode colocar o seu consumidor em risco, e isso é um pouco complicado. Então, os conservantes, eles são necessários. A gente tem que entender, principalmente a gente que é da área,
que tem muita ciência por trás. E não é assim, olha, ai, eu vou pôr isso de conservante. Não, tem muito estudo por trás. Tem linhas de pesquisa só com conservantes. Então, um cosmético sem conservante, ele pode, além dele durar menos, ele pode ser muito complicado para o consumidor. Bom, vamos falar aqui dessa formulação que eu fiz aqui para vocês. Então, a primeira matéria-prima aqui, álcool cetoestearílico. Cetearyl-álcool. O que ele é? Um agente de consistência. Então, ele é um surfactante e agente de consistência. Surfactante não, gente, desculpa, uma substância graxa que tem a função de agente de consistência. E qual que é a quantidade que ele está aqui? 8%. Lauril sulfato de sódio, que foi o que eu trouxe para vocês verem ali, que é um surfactante aniônico. E qual que é a concentração dele? 0,9%. A gente também tem aqui o estearato de octila. Etilhexilestearate. O que ele é? Ele é uma substância graxa também, mas ele é um emoliente. Então, ele vai ajudar naquela questão de espalhabilidade e suavidade. Lembra que eu falei para vocês? E a porcentagem dele aqui é 0,40. Nós também temos o óleo de semente de uva, que é esse nickname aqui, Vitis vinifera seed oil. Ele também é um emoliente. E a quantidade dele é 0,5%. Agora aqui nesses outros, vamos lá. O propileno glicol. O que ele é? O propileno glicol, o que ele é? Ele é um umectante. Então, lembra que ele vai ajudar a não perder água da emulsão e também ajudar na perda de água da pele. A não ter perda de água na pele. E a quantidade dele aqui é 3%. Fenoxetanol, o nickname é esse aqui, fenoxetanol também. Ele é um conservante antimicrobiano. E a quantidade dele aqui também é baixa. O EDTA, ele é o de sódio EDTA, e ele é um conservante sequestrante, e a quantidade dele aqui, ó, 0,05. A água, o nickname da água é Aqua, e ela vai ser o meu veículo. E aqui tá QSP. Alguém tem ideia do que é isso? O QSP é conhecido pelos farmacêuticos como quantidade suficiente para. Então, o que é o QSP 100? É a quantidade suficiente para completar 100%. A Júlia acabou de responder aqui no chat. É isso aí. Então, nessa formulação, qual que vai ser a quantidade suficiente para 100%? 84,90. E aqui nós temos mais duas matérias-primas, que é o extrato glicólico de aloe vera, que é esse nickname aqui, Aloe barbadensis leaf extract. Ele é um ativo, nesse caso, ele vai estar em 1%. Nós temos a fragrância, que o nickname é fragrância, e a função dela vai ser de perfumar. Então, vai estar em 0,5%. Vou responder algumas perguntas antes da gente continuar aqui. Guilherme perguntou, quando se utiliza muitos cosméticos juntos, por exemplo, hidratante, óleo para barba, creme antipoluição, etc., pode ter uma inibição entre eles, principalmente sendo de marcas diferentes? Não, você não pode usar só se tiver alguma incompatibilidade da sua pele com eles. Esse negócio de ser de marcas diferentes não interfere em nada, tá? Você só tem que tomar cuidado se você não está usando, por exemplo, duas substâncias que tenham a mesma função ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor, fugiu todos os meus exemplos da cabeça. Se você está usando um clareador para a pele ao mesmo tempo, não coloca outro junto, entendeu? Essas questões assim. A função do conservante sequestrante aqui é sequestrar possíveis, como fala? Possíveis impurezas que estejam ali. Ele vai sequestrar. O EDTA é utilizado tanto na indústria de alimentos quanto na indústria cosmética. Bom, então a gente vai falar aqui do preparo dessa emulsão. Alguém tem alguma ideia de como se prepara uma emulsão? Então, como eu disse, a emulsão ela vai ter duas fases, certo? Então a gente pode fazer dessa forma.
Por exemplo, esses aqui que estão em rosa é a fase oleosa. Então, a gente vai chamar de fase 1. Esses aqui que estão em roxo é a fase aquosa. A gente vai chamar de fase 2. E esses dois aqui, a gente vai chamar de fase 3. Por quê? Porque eles são substâncias que não podem ser aquecidas. Então, a gente vai deixar por último. Ó, a Júlia respondeu aqui. Prepara a porção aquosa e a oleosa. Aquece na mesma temperatura e passa para a fase externa. Sim. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui a fase 1, todos os componentes da fase 1, mas em outro recipiente todos os componentes da fase 2 e vai aquecer de 75 a 80 graus Celsius. Eu fiz um videozinho aqui para vocês mostrando como faz. Depois que você aqueceu a 75, 80 graus Celsius, você vai verter uma na outra. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse becker tá a fase aquosa, depois de aquecer. E eu vou verter a fase oleosa em cima. E por que tá em água aqui? Para ajudar no resfriamento, para vocês verem mais rápido. Ixi, não quer funcionar meu vídeo? Eita. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Pessoal, o vídeo não quer funcionar. Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês. Em outro lugar. Ó, se não der para ver, vocês me avisam aqui que eu tento fazer de outra forma. Então, ó, eu vou verter uma fase na outra aqui e vou agitar. Aí vocês vão ver que vai formar emulsão. Conseguem ver conforme eu vou agitando? Já tá mudando a consistência aqui? Aí, ó, como que ficou a consistência. Então, formou uma emulsão. E depois, eu vou adicionar a fase 3. Eu adicionei a fase 3, que foi o extrato glicólico de aloe vera e a fragrância. E essa aqui foi a textura final. Deu para vocês verem? Acho que deu, né? Não sei. Agora ele voltou. Vamos ver. Agora foi, gente. Acho que tinha dado alguma incompatibilidade aqui. Então, vou mostrar aqui de novo. Tá, então aqui estou mostrando de novo como ficou. E aqui, após adicionar a fase 3. Bom, é isso. E agora a gente vai pegar a mesma emulsão. Eu vou falar outra coisa para vocês. O que vai acontecer aqui? Eu não falei para vocês que eu junto uma fase na outra e vou verter uma fase na outra, vou agitar, depois adicionar a fase 3? Só que quando a gente pensa em uma questão de indústria, muitas vezes esse preparo fica um pouco inviável. Então, também pode ser feito num sistema de uma fase só. Então, eu vou pegar todos os componentes da fase oleosa, e aqui da fase oleosa e aquosa, vou colocar todos eles juntos no mesmo
recipiente. Então, eu vou dividir só em fase 1 e fase 2 aqui. Então, eu coloco todos juntos, dá para ver, inclusive, a água aqui, e vou levar para o aquecimento da mesma forma. Agora foi. Aqueci, todos os componentes chegaram na temperatura adequada, vou retirar e fazer a agitação. Então, eu só pulei uma etapa. Em vez de eu fazer 2 fases, eu estou fazendo uma fase só e fazendo o mesmo procedimento. Vocês também conseguem perceber que a emulsão está ficando mais viscosa. E assim que ficou essa emulsão. Dá para perceber que elas ficaram iguais. E depois de adicionar a fase 2, que aqui foi o extrato glicólico e a fragrância, a viscosidade ficou assim. Então, eu trouxe isso para vocês verem que não necessariamente a emulsão precisa ser feita em tantas fases. Principalmente quando a gente leva para questão industrial. Para ficar um processo mais simples, a gente pode fazer dessa forma que também dá certo. Mas lembrando sempre que a gente tem que ver cada componente dessa emulsão. Essa matéria-prima que eu estou usando, ela pode ser aquecida? Não. Sim ou não? Entendeu? A gente tem que ver isso. Existem hoje no mercado, cada vez com o avanço da tecnologia, matérias-primas que nem precisam de aquecimento. Você, por exemplo, você aquece só a fase oleosa e a fase graxa, ela já vem toda preparada, você só mistura e ela forma emulsão, por exemplo. Então, sempre tem que ver cada matéria-prima, qual que é a função dela, se pode ou se não pode, tá? Então, por isso é importante a gente saber que cosmético tem que estudar bastante por trás, não é só fazer, né? Que é muito gostoso a gente fazer, mas a gente tem que entender por que a gente tá fazendo. Uma coisa é a gente reproduzir uma fórmula, outra coisa é a gente partir do zero. E falando aqui ainda de emulsões, vamos falar um pouquinho do estudo de estabilidade. O que é isso? Como vocês viram, as emulsões, elas são misturas. E a gente tem que pegar e fazer um estudo para ver se aquela emulsão vai ser estável. Porque, por exemplo, eu posso utilizar uma quantidade de surfactante que não seja o suficiente para estabilizar minha emulsão. E ela voltar acontecer aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho água e óleo, eu mexo, ela formou emulsão, aí dali a pouco ela separou. Pode acontecer de separar a fase. Então, aqui a gente tem o chamado estudo de estabilidade. O que é esse estudo? Ele é um estudo que vai colocar a amostra em situações de estresse, digamos assim. Então, eu vou simular situações do meu consumidor, basicamente. Então, eu pego, por exemplo, vamos supor que eu vou mandar, eu quero vender esse cosmético para todo o Brasil. Então, eu tenho que simular numa temperatura mais alta, pensando no transporte, numa temperatura mais baixa, e assim vai. Então, eu coloco, por exemplo, no freezer, na estufa, em ciclos de congelamento e descongelamento, tudo isso para verificar se essa estabilidade está ok. E existem 3 tipos de estabilidade. A estabilidade acelerada, que é um processo que dura 15 dias. É um processo preliminar, para a gente ver se aquela emulsão está estável ou não. Se a emulsão passou por esse estágio, a gente tem um outro estudo de estabilidade chamado estabilidade acelerada. Não, o primeiro não é acelerado, o primeiro é o preliminar. Esse tem o acelerado, que a gente vai estudar por 3 meses essa amostra. Se dentro de 3 meses essa amostra, ela se comportar, não separar e continuar igual, a gente pode dar um prazo de validade dela para ela de 2 a 3 anos. Aí depende do que você quer. E tem o estudo de estabilidade de prateleira, que a gente fica com aquela amostra guardada durante todo o tempo da validade para ver se ela vai continuar estável ou não, tá? Então, o estudo de estabilidade ele é extremamente importante para o cosmético e ele é obrigatório ser feito. Você não consegue ter um produto na Anvisa se você não fizer esse estudo. E aqui vamos falar um pouquinho da composição no cosmético no rótulo.
Quando você pega o rótulo de um cosmético, não é regra, mas muitas vezes a composição tá do componente de maior quantidade até o menor. E o que isso ajuda? Por exemplo, se você quer estudar um cosmético do seu concorrente, você consegue saber mais ou menos as ordens que estão ali. E como eu disse para vocês, muitas vezes, matérias-primas, elas têm a faixa que elas podem ser utilizadas, certo? Então, muitas vezes, se você quer estudar aquele cosmético, você consegue saber mais ou menos como foi feito, assim, você consegue ir testando. Claro que não é um processo fácil, mas você consegue saber mais ou menos o que está em maior quantidade e o que está em menor quantidade ali, tá? O último estudo de estabilidade é o teste que a gente chama de prateleira, que você vai deixar lá durante todo o tempo da validade. Depois, se vocês quiserem, tem um material da Anvisa que explica todos. Alguma dúvida, pessoal, na parte de emoções? A gente falou que suas estabilidades são empregadas na farmácia. Sim. Também muita coisa parecida com medicamento, né? Bom, e agora a gente vai falar um pouco da análise sensorial. E o que é a análise sensorial? É uma ferramenta que utiliza os sentidos humanos para avaliar as características do produto. Então, a gente vai utilizar a visão, quando você olha você tem contato com aquele cosmético visualmente, quais são suas percepções. A gente vai ter o tato, que é como que a textura que aquele cosmético tem quando a gente aplica ele. A gente vai usar o olfato, principalmente na parte de fragrâncias. E a gente pode usar também o paladar. Nossa, parece estranho usar paladar, né? Mas se você vai aplicar um cosmético nos lábios, às vezes o paladar pode ser interessante para você, para não ter aquele gosto ruim, alguma coisa assim. E por que a análise sensorial ela é importante? Ela é muito importante no desenvolvimento de um cosmético. Quando eu tenho um projeto de um cosmético, por exemplo, eu quero que esse cosmético tenha toque seco, por exemplo. O que eu vou precisar pôr na minha emulsão que traga essa característica? Pode ser um modificador sensorial, pode ser um silicone, que às vezes tem essa propriedade. Às vezes, alguns óleos vegetais têm essa propriedade. Então, assim, é muito importante na escolha das matérias-primas do desenvolvimento, por exemplo. E é muito importante também a gente saber a opinião do consumidor. Porque não adianta nada eu fazer um cosmético que eu acho que o sensorial vai ficar super legal e meu consumidor não gosta. Eu tenho que ter um equilíbrio, né? Ele é importante também para avaliar produtos concorrentes. Por exemplo, se eu quero comparar cosméticos de várias marcas para ver qual que é a diferença entre eles. E também nas tendências de mercado. Se a tendência de mercado agora é pode ser interessante eu utilizar análise sensorial para ver até que ponto é interessante eu colocar aquilo ali no meu produto. E é importante falar aqui que eu estou trazendo uma introdução da análise sensorial, porque é um estudo bem completo e que sempre é feita uma análise estatística dentro das metodologias de análise sensorial, tá? Eu não vou trazer essa parte estatística aqui, porque a gente está só trazendo uma introdução, mas é importante saber isso. Bom, e aonde que deve ser feita essa análise sensorial? Ela deve ser feita no local que seja sem barulho, sem odores fortes, porque, claro, que se os odores do local forem fortes, vai te atrapalhar na sua análise sensorial. Num local de fácil acesso
e com uma iluminação adequada. A gente está falando aqui, por exemplo, de um laboratório que vai fazer isso. Eu não sei se vocês já tiveram contato, quem está no Instituto de Química, a farmácia tem um laboratório de análise sensorial. Às vezes eles deixavam uns panfletinhos colados, que ia ter análise sensorial, de iogurte, alguma coisa assim. Lá tem um laboratório todo equipado para isso, por exemplo. Então, aqui eu trouxe um esquema de como seria um laboratório de análise sensorial. E como eu disse, quem já foi na farmácia sabe que é mais ou menos assim. Então, aqui tem cada cabine e você não consegue ver quem está avaliando do teu lado. E isso é extremamente importante para não interferir na sua análise, tá? E vamos falar dos avaliadores. Quem que vai avaliar a minha análise sensorial? Isso, a Júlia falou, análise de cachaça. Sim, tinha sempre. Que para quem não conhece, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Unesp Araraquara, tem um laboratório tem um departamento só de cachaça. Então, nesse departamento, às vezes eles fazem degustações, eles desenvolvem cachaças e essas coisas. Inclusive, tem linha de pesquisa em cachaça. Esses avaliadores, eles também são chamados de painelistas. Muitas vezes eles são treinados, eles podem ser consumidores, Então, o que acontece? Pode ser um consumidor treinado, pode ser uma pessoa que só faça isso, tudo depende do objetivo da análise, tá? E quais são os tipos de teste da análise sensorial? Um dos testes é o teste afetivo, que esse teste ele visa ter a opinião do consumidor. Ele quer saber quanto o consumidor gosta ou desgosta daquele produto. E é bem legal isso, porque pode ajudar muito no desenvolvimento de novas formulações também. Então, essa avaliação ela pode ser entre produtos concorrentes e também pode ser feita no desenvolvimento. Que nem eu falei dando exemplo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, quando eles estavam desenvolvendo uma cachaça, por exemplo, eles colocavam várias. A do concorrente, a deles, e eles queriam saber se você consegue perceber essas coisas. Diferença, gosta mais ou desgosta de uma ou da outra. E você vai respondendo no questionário. Então, isso é muito importante no caso dos cosméticos, no desenvolvimento, para saber se aquele produto que eu estou pensando em lançar, meu consumidor vai gostar tanto quanto o que ele já gosta do meu concorrente ou não. E isso, como eu disse, é a opinião do consumidor. Nós temos também os testes discriminativos. E esses testes, eles vão determinar se há diferença ou não entre as amostras. Eles podem ser feitos entre formulações diferentes. Eles podem ser feitos entre formulações de lotes diferentes. Sabe quando acontece o problema com um lote em específico de um cosmético? Às vezes a empresa pode pegar e fazer uma análise sensorial daquilo ali e comparar com os outros. Realmente, teve diferença? Teve diferença no sensorial do meu cosmético? Eu tô falando aqui de sensorial e talvez, às vezes, tem gente que não sabe. O sensorial é a textura, tá, gente, do cosmético. É o que você sente quando você aplica um cosmético. Qual que é a sensação que ele te dá, tá? Então, você pega os seus sentidos e observa a sensação daquele cosmético na tua pele, por exemplo. E pode também ser entre amostras de armazenamento diferentes. Você pode ter uma amostra que foi armazenada na geladeira, por exemplo, e uma que ficou a temperatura ambiente. Tem diferença do sensorial delas? O que está acontecendo, né? E para esse tipo de teste, é necessário avaliadores treinados. Acredito que fica até um pouco óbvio isso, porque tem que ter uma percepção, não é só gosto ou não gosto, é uma percepção maior, eu quero saber o que aconteceu, tem uma diferença entre essa ou não? Então, é isso. Também temos os testes de eficácia. E esses testes, eles são realizados em condições reais de uso. Então, nesses testes, vai simular como que seria utilizado o produto pelo consumidor. Também pode ser feito entre formulações diferentes, da mesma forma que o outro.
pode ser feito por avaliadores ou até pelos próprios dermatologistas. Dermatologistas podem participar desse teste para ver se a eficácia está adequada. E também pode ser feito por equipamentos. Sim, a gente tem equipamentos que medem algumas coisas, por exemplo, medem hidratação, pH da pele, isso é um pouco... Isso acho que as pessoas já sabem, mas vai medir a perda de água. Tem alguns medicamentos, por exemplo, eu quero saber se esse cosmético segura água na pele. Eu faço a medição antes e depois eu vou fazendo uma série de avaliações com o equipamento. Ele vai medir quanto que tem de água ali depois. Aí você consegue saber se está tendo ou não. Por isso que é tão importante a estatística, para ver possíveis erros de operação, essas coisas. Alguma dúvida até aqui? Bom, e os testes descritivos? Esses testes, eles vão ter uma ampla descrição sensorial. Eles levam em conta algumas percepções sensoriais durante o uso do produto. Então, ele pode ser quantitativo ou qualitativo. Ele pode ser avaliar a cor, o brilho, a fragrância, ou avaliar a intensidade de cada parâmetro. Por exemplo, o brilho, ele é intenso, ele é fraco ou intenso, tá? Sensação oleosa, é fraca ou intensa? Essas questões. E ele também deve ser feito por avaliadores treinados, mas também podem ser feitos por consumidor no ato do uso, tipo, comparando uma coisa ou outra, mas não vai ser da mesma forma, não vai ser a nível de pesquisa, né? E agora, a gente vai para a nossa prática. Vocês estão preparados? Eu pedi para vocês escolherem 2 cosméticos. Todo mundo escolheu 2 cosméticos aí? Vocês vão precisar de 2 cosméticos e de preferência de uma folha para anotar. Então, vocês vão anotando aqui os passos que eu vou colocar para ficar mais fácil da hora de vocês forem fazer a prática, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses 2 cosméticos e a primeira coisa que vocês vão fazer é avaliar as características deles. Vocês vão observar as características de aparência. Então, vocês vão observar cor, odor, brilho e o que mais vocês quiserem observar. Tipo, eu observei isso. Anota aí o que vocês observaram. Combinado? Aí vocês vão seguindo as instruções aqui que eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Então, vocês vão escolher 3 parâmetros para avaliar. Dentre esses parâmetros aqui. Vocês podem escolher... eu coloquei 6 aqui, mas se vocês quiserem escolher algum outro que vocês tenham em mente, pode ser também, tá? Então, vocês podem avaliar a espalhabilidade, que é, como eu disse, a capacidade do cosmético espalhar. A oleosidade imediata, que é quando vocês passam, se fica residual oleoso, se vocês sentem uma oleosidade, era o que vocês estão passando. O brilho, quando vocês estão passando o brilho, mas ainda não passem o cosmético, tá, gente? Só anotem aí. Se tem toque seco, residual gorduroso, depois que vocês aplicarem, eu vou explicar como vocês vão aplicar, vocês veem se tem residual gorduroso, residual branco, eu coloquei esses 6, e vocês vão colocar se é fraco ou intenso, tá? Então anotem isso, eu esqueci de pegar papel para eu limpar minha mão, peraí, só um minutinho, vou pegar e já volto.
Pronto, pessoal. Então, vocês anotaram tudo aí? Aí a gente já começa. Então, vocês vão anotar esses parâmetros aqui, quais vocês querem avaliar, e a gente vai medir a intensidade deles, tá? E como que a gente vai aplicar essas amostras? Primeira coisa, a gente vai aplicar o cosmético no dorso da nossa mão, desenhando 15 círculos. Então, eu vou pegar o cosmético aqui, e eu vou desenhar 15 círculos como se fosse o movimento do relógio. Dá para ver aqui? Como se fosse o movimento do relógio. Então, vocês vão fazer isso no dorso de uma das mãos. Então, vocês escolham o primeiro cosmético que vai fazer isso. Feito isso, a gente vai anotar a intensidade de cada parâmetro. Por exemplo, espalhabilidade. Ah, eu achei que espalhabilidade foi alta. Então, coloca aí no intenso. Ah, eu achei que a espalhabilidade foi baixa. Vai colocando, tá? Então, vamos fazer isso para o primeiro cosmético de vocês. E qualquer dúvida, vocês vão mandando aqui que eu vou ajudando vocês. Tá dando certo? Estão conseguindo fazer? Todo mundo fez o primeiro cosmético? Fizeram suas anotações? Bom, e agora a gente vai fazer pro outro cosmético, de preferência na outra mão, para não interferir um cosmético no outro, tá? Então, podem fazer com o segundo cosmético também. E vão comentando aqui o que vocês estão achando. Ah, eu não contei uma coisa para vocês sobre o creme Nivea. Eu lembrei agora. O que acontece com o creme Nivea? Ele é um creme muito antigo. E para esse creme foi desenvolvido um surfactante para ele. Por isso que ele é um creme, ele foi um marco para a história dos cosméticos, porque foi desenvolvido um surfactante para fazer essa emulsão. Esse surfactante ele chama Eucerite. Para quem não sabia dessa parte da história do creme Nivea, é bem interessante. E é um creme muito, apesar de ter muito mito, é um creme muito bom, viu? Quem gostar, pode continuar usando, que ele é bem seguro para você.
E aí, pessoal, tá dando certo? O que vocês estão achando da avaliação de vocês? Depois que vocês fizerem do outro cosmético, vocês comparem as avaliações um do outro. O que vocês acharam entre eles? A Giovana falou aqui que de cara os produtos já se comportaram de maneira diferente. Isso é bem comum, às vezes a gente usa e nem presta atenção na diferença entre eles, né? E depois que vocês fizerem isso, vamos compartilhar aqui no chat o que vocês acharam. Coloquem de preferência os 2 produtos que vocês avaliaram e o que vocês acharam entre eles, para a gente discutir um pouquinho. E vocês podem avaliar as fragrâncias também, viu? Eu acabei não falando isso, a intensidade da fragrância também pode avaliar. A Beatriz falou que ama sentir as fragrâncias dos produtos. Na verdade, no geral, nosso mercado brasileiro gosta muito de cosméticos cheirosos, né? É um mercado que gosta muito de fragrâncias, e é uma das primeiras coisas que o consumidor vê ao comprar um cosmético, às vezes é sentir o cheiro, né? Quem nunca fez isso, tire a primeira pedra. Falem para mim quais vocês escolheram. Escrevam os nomes, pode colocar se é um hidratante corporal, pode colocar a marca também, então pode colocar. Vocês precisam que eu volte no slide dos parâmetros, vocês falam que eu volto. Ó, o pessoal está respondendo aqui. Teve gente que achou os 2 muito brilhantes. Tem uma pessoa que avaliou o Neutrogena Hydro-Boost. Sim, legal. Ele tem uma espalhabilidade intensa, um toque seco imediato, um toque seco fraco e um brilho mediano. Ele fica um pouquinho brilhoso mesmo. Alguém avaliou base. Espalhabilidade média, brilho médio, residual gorduroso intenso, oleosidade imediata fraca, toque seco médio, residual branco fraco. O toque seco, como você avalia, você vai perceber que ele vai ficar bem sequinho a hora que você espalhar. Quando você espalhar ele na tua mão, você vai ver que ele vai secando. Ele não fica com aspecto oleoso, sabe?
Alguém disse aqui que não gosta muito de fragrâncias. Gente, realmente, fragrâncias ao mesmo tempo que todo mundo gosta muito, ela pode atacar a rinite, essas coisas também, além de dar alergias em algumas pessoas muito sensíveis. Ó, a Letícia achou os dois bem diferentes. Um absorvido mais rápido, uma fragrância bem fraca e menos oleoso e com uma permeabilidade intensa. O outro mais oleoso demorou mais para absorver a pele e mais cheiroso. Sim, tem alguns que vocês conseguem perceber que às vezes parece tudo igual, mas no fundo não é. Alguém avaliou protetor solar. Protetor solar é uma das formas cosméticas que costuma deixar muito residual branco. Claro que a gente melhorou muito nos últimos anos, né? A gente não consegue comparar os cosméticos dos protetores solares de muitos anos atrás com os de agora. Melhorou muito, mas ainda é por conta do próprio filtro solar. O filtro solar é uma coisa bem complicadinha de mexer, eles são meio instáveis e às vezes acontece. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, bastante gente avaliando hidratante. O João avaliou dois produtos de hidratante para pés, um para diabéticos e outro sem nenhuma indicação. Um ramo do setor cosmético que tem crescido muito. Cosméticos para pessoas que têm diabetes. Hidratante. A Beatriz avaliou um hidratante, também tem toque seco fraco. Ó, alguém colocou aqui que avaliou um hidratante desodorante. A fragrância intensa, paleabilidade intensa, brilho intenso, residual gorduroso intenso, oleosidade imediata intensa, toque seco médio e residual branco intenso. Gente, uma curiosidade para vocês sobre hidratante desodorante. É muito comum a gente ver, né, marcas vendendo tal coisa desodorante. O que significa esse desodorante? Ali tem uma substância que ela pode ser dita como desodorante. Mas não que ela vai ter um efeito de um produto desodorante para axilas. O que acontece? Na nossa legislação brasileira, produtos que têm ação desodorante, eles são vistos como produtos de necessidade básica. Então, o imposto é menor. Então, às vezes acontece que ou já tem esse componente na fórmula mesmo, que tem essa ação que também é dita desodorante, ou as marcas às vezes podem até colocar uma substância que tem ação desodorante por conta disso, porque a questão de imposto é muito diferente. É muito, como fala? É muito menos imposto em cima de produtos que são ditos como os desodorantes. Deixa eu ver aqui. Ó, teve gente que viu diferenças bem grandes entre os dois. Ó, uma pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre protetor solar. Existem aqueles protetores solares com cor universal. Gostaria de saber quanto isso influencia no FPS, se há maior tendência de entupir poros, por exemplo. Não. Essa questão de entupir poros não é para influenciar. Quando o cosmético, o protetor tem cor, ele vai ajudar a ter uma proteção a mais, que seria a proteção que eles chamam de física. Então, além do protetor solar, você tem uma proteção de cor por cima. Mas eles não entopem muito, não. Não entopem muito, não. Eles não são feitos para entupir os poros. Às vezes pode acontecer de ter alguma substância ali que faz isso com a tua pele, mas não é para acontecer.
Ó, teve gente que falou que amou fazer avaliação. Quero fazer com todos os produtinhos já. Gente, façam essa avaliação com os produtos de vocês. Eu falei 2 porque eu não sei quantos cosméticos vocês têm nas casas de vocês, mas é bem interessante essa avaliação sensorial. E a gente tá fazendo aqui uma bem simplista, tá? É uma introdução. Só que nós, como consumidores, é muito importante que você já consegue saber se o cosmético vai te agradar, se não vai te agradar, e você consegue comparar, é bem legal. É uma parte da cosmetologia que, às vezes, não tem tanta... As pessoas que trabalham com isso, às vezes, não pensam tanto, mas é bem legal. A Júlia perguntou aqui. A escolha da fase externa em emulsões fotoprotetoras pode influenciar na escolha dos filtros a serem utilizados? Júlia, eu não tenho experiência com fotoprotetores, mas sim, na verdade, fotoprotetores muitas vezes tem que ter substâncias específicas ali para solubilizar. Então, é mais pensado que um cosmético convencional, isso eu te garanto. Bom, deixa eu ver aqui. A Laís. Ó, a Laís avaliou uma aqui que teve uma demora na absorção. Muitas vezes isso é ruim. Quando um cosmético, às vezes, ele demora muito para absorver, na minha opinião, eu não gosto. Porque você fica com aquela sensação do cosmético estar ali muito tempo. Às vezes você quer, por exemplo, protetor solar. Se o protetor solar não absorve muito rápido, você pode acabar tirando ele, encostando em outros lugares, ele saindo, né? Então, é bem legal essa questão da absorção. E aí, mais alguém testou? Mais alguma dúvida? E é bom dessa avaliação que vocês conseguem saber, de acordo com os cosméticos que vocês gostam, quando vocês vão escolher, vocês já conseguem saber o que vocês querem no cosmético quando vocês vão escolher. E, ó, para quem tiver interesse, esse artigo aqui, da professora Vera, tem explicado mais a fundo sobre análise sensorial e até mais parâmetros. Mais alguém, gente? Se vocês forem testar mais algum cosmético, façam em alguma outra parte do corpo, assim, no braço, para não interferir, tá? Ou se não, lavem as mãos bem antes. Bom, então eu vou finalizar aqui para abrir o tempo para as perguntas de vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez a comissão da Semana da Química e a vocês que estão aqui presentes. Se alguém quiser, pode mandar e-mail para mim, esse aqui é meu e-mail. Esse aqui é o meu Instagram, que eu também falo de cosméticos. E acabei esquecendo de pôr aqui o da Trelore Cosméticos. Vão lá conhecer o meu trabalho. Na bio do meu Instagram, tem o Instagram da Trelore, tá? Então, é isso. Meninas, vocês querem abrir para perguntas? Oi, gente. Então, primeiramente, em nome da comissão, gostaria de agradecer a Daniele por esse mini curso que foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo gostou.
E se alguém tiver perguntas, pode enviar para a gente pelo chat do YouTube mesmo. Se ninguém tiver, a gente encerra. Esperar uns minutinhos. Fico feliz que todo mundo está gostando do teste. É bem legal mesmo. Bom, acho que ninguém tem nenhuma pergunta por enquanto. Dani, muito obrigada mesmo. Imagina. Por ter participado. Todo mundo amou vários comentários no chat. E, pessoal, enquanto isso eu vou falar do sorteio que a gente já realizou aqui. Temos 2 ganhadores. O primeiro ganhou um kit DAOs, é o João Maurício Begueto. Entre em contato com a comissão, por favor, para pegar seu prêmio. E a segunda é a Giovana Craveiro, que ganhou um kit marmita mais refri do Gerard. Também entre em contato, por favor, com a comissão. E para quem vai participar da oficina hoje à tarde, já o link vai ser enviado no e-mail de vocês, fiquem atentos. Qualquer coisa, se vocês não receberem, entre em contato com a comissão. E obrigada, gente, por estarem aqui conosco hoje. E é isso. Obrigada, Dani, mais uma vez. Imagina. Eu só queria deixar uma mensagem para o pessoal de tomar muito cuidado com os mitos que tem aí por trás dos cosméticos, porque muitas vezes a gente está na área, se depara e não sabe bem se aquilo é verdade ou não. Então, sempre procurem estudar, ir atrás e ver se aqueles mitos são realmente que estão falando ou se é só história para enganar a gente, tá bom? Eu acho que o pessoal não tem mais perguntas. Então é isso. Obrigada.